Na última aula, a gente falou sobre autômatos finitos. E aí a gente falou de autômatos finitos com saída e autômatos finitos sem saída. E aí a gente falou um pouco sobre reconhecimento de linguagens por autômatos. Certo? Finitos. Então, basicamente, foram essas coisas que a gente falou na última aula. Certo? Então, hoje a gente vai continuar falando um pouco mais sobre essas coisas. A gente vai começar falando sobre uma variação de autômato, que é um autômato finito não determinístico. Certo? Então, todos os autômatos que a gente falou até agora eram autômatos finitos determinísticos. O que isso significa? Significa que todos os que a gente viu até agora, para cada estado em que ele se encontra e entrada lida, ele faz uma transição para um estado, exatamente um estado, certo? Era uma função, né? A função de transição era uma função de estado atual, entrada para estado novo, né? Então, os autômatos que assim são os autômatos determinísticos, como os que a gente viu. Agora, tem outro tipo de autômato finito, que também é importante, que são os autômatos finitos não determinísticos. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que, ao contrário dos determinísticos, quando a gente está num determinado estado e recebe determinada entrada, a gente vai poder transicionar para um dos seguintes estados, certo? Então, a função. Aí você pode pensar, eita, e agora? A gente não vai poder mais ter uma função de transição, já que para um estado e uma entrada não vai mais para um estado específico. Aí, na verdade, a gente vai continuar tendo uma função de transição, porque a gente vai fazer um truque, que é a função de transição. Ao invés de ser estado, entrada para um estado, vai ser estado, entrada para um conjunto de estados. Certo? Onde esse conjunto de estados é um subconjunto do conjunto de estados total, que a gente chamou de S. Né? Então, o que vai acontecer? Antes a gente tinha uma função de transição, assim, no determinístico, a gente tinha um F que era estado entrada vai para um estado, né? Aí agora a gente vai ter o quê? No não determinístico, a nossa função vai ser estado estado entrada vai para PDS, certo? O que é PDS? Conjunto das partes de S, né? Todos os subconjuntos possíveis de S. Né? Então, assim vai ser o nosso autômato não determinístico, certo? Em se tratando de estados de um autômato sem saída, né? Então a gente vai continuar tendo uma quíntupla, né? Que vai ser assim: estados, alfabeto de entrada, função de transição, agora desse jeito, estado inicial e estados finais, certo? Então a mudança vai ser aqui na nossa
função de transição, certo? Então, ó, se a gente pensar nas representações, como é que ficaria a representação de um autômato não determinístico? Então, a gente falou na aula passada de duas representações, através de uma tabela e através de um grafo, certo? E as mudanças vão ser simples e tranquilas, certo? Então, como é que era numa tabela? Então, por exemplo, se a gente tiver uma coisa assim, estado, aí a gente tem S0, S1, S2, S3. Aí, nossa função de transição, F, para as entradas. Aí vamos supor que aqui o alfabeto é binário de entrada. Só tem alfabeto de entrada, porque é um autômato sem saída. Então, a gente tem entrada 0, 1, certo? Aí, o que é que vai acontecer? Melhor botar com mais espaço assim. Agora, antes, cada célula dessa ia ser um estado. Agora, cada célula dessa é um conjuntinho de estados, certo? Um subconjunto do S. Então, por exemplo, a gente pode ter aqui, estando em S0, lê 0, vai para S0, S1. Estando em S0, lê 1, vai para S3. Estando em S1, lê 0, vai para S0. S1, lê 1, S1, S3. E assim por diante, certo? Esse caso aqui, nesse autômato, a gente S2 lê 0 não tem transição, aqui vai para S0, S2, e aqui S0, S1, S2, certo? Algo assim. Então, no caso da representação gráfica, o que vai mudar é que a gente vai poder ter setas saindo de um estado com o mesmo label aqui, que corresponde ao que se lê do alfabeto de entrada para fazer essa transição, certo? Então, por exemplo, aqui, note que S0 leu 0, pode ir para S0 ou para S1. Então, considerando que isso aqui é S0, nosso estado inicial, né? A gente coloca uma setinha assim, para dizer que é o início, como antes. E agora, ao ler 0, a gente vai poder continuar em S0, ou então ir para S1, certo? Então, isso que vai mudar na representação gráfica, né? Então, aqui o S0 lê 1, vai para S3, então aqui só tem uma setinha. E assim por diante, certo? S1 leu 0, vai para S0. Que mais? S1 leu 1, S1, S3. S1 leu 1, vai para S1 ou para S3. Ok? S2. Aonde S1, qual é o caso? S1 leu 0, vai para S0. Esse caso aqui era para botar, eu não botei S1. Ah, sim, porque já tinha o S0 aqui, verdade. Eu desenhei de novo, né? Não é para desenhar de novo. É para colocar a setinha voltando. Isso aqui é S1, leu 0. Assim. Né? Pronto, e é assim por diante. S2 aqui não está definido.
S2 lê 1. Cadê? S2 não está aqui ainda. Vou botar aqui. S2 lê 1, vai para S0, S2. Então aqui, lê 1. Lê 1, certo? S3 leu 0, vai para S0. Então vai para cá. Vai para S1. E vai para S2. E o que mais? Lê 1 vai para S1. S3. Lê 1. Certo? Então essa bagunça aí o que o correspondente a essa tabela do autômato, certo? Nesse autômato aí era dito aqui também que o conjunto de estados finais era S2, S3. Então, aqui na representação gráfica, a gente colocaria, deixa eu escrever o S2 dentro, né, já que todo mundo está dentro. Aqui na representação gráfica, a gente representa os estados finais como um outline duplo, assim, contorno duplo. Certo? Estados finais. Pronto. Então, ó, a gente vai ver que um autômato finito não determinístico pode ser mais simples de construir para que ele reconheça determinada linguagem, por exemplo. A gente viu na aula passada alguns exemplos simples de que construa um autômato para reconhecer tal linguagem. Né? Às vezes é mais fácil construir um não determinístico do que um determinístico, por exemplo. E aí a gente tem um resultado interessante, que que aqui no livro é Teorema 1, que diz o seguinte, vou escrever ele aqui. Se uma linguagem L é reconhecida por um autômato finito não determinístico, M0, então L é também reconhecida por um autômato finito determinístico M1. Veja, então você pode pensar que, por exemplo, naquele exemplo que eu falei, pode ser mais simples construir um autômato não determinístico para reconhecer determinada linguagem do que um determinístico. Aí você pode pensar, mas a gente gostaria de ter um determinístico. Mas se você conseguir construir um não determinístico, não tem problema. Você consegue passar do não determinístico para um determinístico que também reconhece a linguagem que lhe interessa. Certo? E aí, o que acontece? Como é que a gente pode ver isso? Dado que a gente tem um autômato não determinístico, a gente pode construir um equivalente procedendo da seguinte maneira. Então, ó, deixa eu botar aqui um exemplo, mais menorzinho do que aquele que a gente tinha, para a gente ficar com uma bagunça menor. Então, nesse outro exemplo, a gente tem um autômato não determinístico assim. Os estados
são S0, S1, S2, S3, S4. Veja que esse teorema aqui fala a respeito de reconhecimento, né? Se um autômato não determinístico M0 reconhece determinada linguagem, a gente também pode construir um autômato finito determinístico que reconheça essa linguagem, certo? Então, nosso processo de construção vai ser voltado a isso, a construir um autômato determinístico que reconheça a mesma linguagem, dado que esse autômato não determinístico reconhece uma linguagem, o não determinístico que a gente construir também vai reconhecê-la, certo? Então, esse exemplo é assim. Nossa entrada, estou misturando já inglês e português aqui, né? Deixa eu botar tudo em português. Entrada. Zero. Aí o que acontece? S0 vai para S0, S2. S1 vai para S3. S3 vai para S3. S4 vai para S3. E aqui S0, S1, S4, S3, S3. Ok? Bom, aí o que acontece? Deixa eu ver se é esse. Ah, não, esse exemplo é o outro mesmo. Vamos voltar para o nosso exemplo bagunçado. Esse. Então vamos usar ele mesmo. Então, essa aqui era a nossa tabela, certo? Deixa eu levar ela para outro lugar, para a gente não esquecer dela. Não. Como é que eu volto aqui? Essa aqui era a nossa tabela do autômato não determinístico. Aí como é que a gente consegue construir um autômato que reconheça a mesma linguagem que esse, sendo ele determinístico, certo? Então a ideia da construção é a seguinte: a gente pega, começa no nosso estado inicial, S0. Então eu vou construir o determinístico aqui do lado, fazendo a representação gráfica, certo? Então a gente começou no S0. Aí qual é a ideia? A ideia é que nossos estados do determinístico equivalente, ou que reconhecem a linguagem que o outro reconhece, vão ser conjuntos de estados possíveis de alcançar até então. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, o estado inicial é S0. Certo? Então, o estado inicial aqui vai ser um conjunto com S0, porque necessariamente você começa em S0. Certo? Agora, se você está em S0 e lê 0, aí você pode ir para o S0 ou para o S1. Certo? Aí nesse nosso determinístico a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um estado cujo labelzinho dele vai ser esses estados possíveis aqui, certo? Então, nesse caso, é S0, S1. Agora aqui no livro está S0, S2. Será que eu estou vendo o exemplo errado? Deixa eu ver. Porque aqui está S0, S2. Exemplo 10. Figura 7. Ah, tá.
Tá, é a outra tabela mesmo do exemplo. Então vamos fazer a outra tabela porque é mais simples. Então vamos tirar essa daqui e trazer a outra. Cadê a outra que eu estava fazendo? Ih, eu apaguei? Não, era essa. Pronto, então é essa mais simples mesmo. Eu tinha olhado errado aqui. S0, S1, S3, S4, S4. Aí eu errei aqui. S4, S4, S3, S3, S3. Pronto. Então é isso aqui. Então qual vai ser a ideia? Então a gente começa do nosso estado inicial, que é S0, né? Sendo que agora a gente vai ter assim, um conjuntinho com S0 inicial. Aí, ó, S0, se eu ler 0, eu posso ir para S0 ou para S2, certo? Então eu vou fazer um novo estado aqui, que vai ser S0, S2. E, ao ler 0, eu vou para ele, certo? Então agora, esse que vai ser o truque para o negócio ficar determinístico, certo? Então veja que agora S0 leu 0, vem para esse estado, necessariamente, certo? Não tem mais não determinismo nesse caso. Aí o que é que vai acontecer? Mas se você pensar nisso aqui agora, ó, S0, S2, o que é que significa isso aqui? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai olhar o que é que acontece se eu tiver em qualquer um desses estados no original, certo? Então, por exemplo, se eu tiver em S0 e ler 0, eu vou para S0, S2, certo? Então eu vou considerar isso aqui como isso. Agora, se eu tiver em S0 e ler 1, eu vou para S1. Então eu vou fazer aqui assim, ó, ler 1 vai para o estado S1. Não, não serve, peraí. Não, peraí, eu tenho que fazer com cuidado, espera. Eu tenho que considerar todas as possibilidades. Então aqui, ó, S0, S2, né? Então eu tenho que olhar para onde é que eu posso ir lendo 1, estando ou em S0 ou em S2. É porque se eu tiver em S0 ou em S2 e ler 0, o que é que acontece? Aí se eu tiver em S0 e ler 0, eu vou para S0, S2, né? Que é isso aqui. E esse aqui não está definido, então fica só, é isso mesmo, tá? Agora, atenção aqui, ó. Eu estou em S0, S2. Como é que eu vejo as transições desse cara? Eu tenho que olhar as de S0 e as de S2 e considerar como o estado destino a união dessas coisas. Tá? Então, por exemplo, S0 leu 0 ou S2 lê 0, só tem S0, S2. Certo? Então, ok aqui. Agora, se eu tiver em S0 ou S2 e ler 1, aí veja que se eu tiver em S0 e ler 1, vai para S1. Se eu tiver em S2 e ler 1, vai para S4, certo? Então eu considero a união dessas possibilidades. Então o meu estado ao ler 1 vai ser o estado do conjuntinho S1, S4. Certo? E aí eu continuo com um negócio determinístico. Aí aqui, por exemplo, S0 leu 1. S0 leu 1, vai necessariamente para S1 e só tem isso. Né? Então S0 leu 1.
vai para o carinha S1. Certo? Ok. Agora, vamos ver aqui. S1 leu 0. S1 leu 0, vai para S3, necessariamente. Né? S1 leu 0, vai para S3. Vou botar aqui. S3. S1 leu 0, vai para S3. S1 leu 1, vai para S4. S1 leu 1, vai para S4. Certo? Aí, isso aqui é 1, né? Pronto, então esse já tem 0, 1. Esse aqui só tem 0 e 1. Esse aqui também. S3 leu 0, vai para S3. Né? Somente isso. Então, no caso não no caso não determinístico, né? A gente pode ter coisas vazias assim. Pela nossa definição, cada entrada dessa é um subconjunto do conjunto S, né? Que pode inclusive ser vazio. Então isso pode acontecer. Sendo que no determinístico, cada entrada dessa era um elemento do conjunto, certo? Então a gente não pode não ter, digamos assim, certo? Então o que acontece? A gente vai criar um estado vazio aqui para fazer isso. Então, por exemplo, S20 é esse tal estado vazio, certo? Ou S31, por exemplo, certo? Então aqui S31, a gente vai criar um estado vazio para isso. E esse estado vazio é um estado buraco negro, assim. 0, 1, fica nele. Certo? Então, se você chegar nele, já era. Bom, então, S31 já foi, S30. Ele já foi também, né? Aí vamos lá. Oi? Cadê? S2 já está aqui? Não, S2 não está. O que é que vai acontecer? Porque, na verdade, a gente só precisa colocar no grafo os estados alcançáveis. Né? E talvez o S2 puro e simples não seja alcançável a partir daqui, certo? Porque veja que não tem nenhuma transição que leve apenas a S2, certo? A S2 só aparece aqui, ó, em S0 S2, que é esse cara, certo? Então, na verdade, a gente não vai precisar ter um nó com um conjuntinho somente S2, porque ele é não alcançável, certo? Agora a gente não terminou. A gente tem esse carinha aqui que é S3, S4, né? Tá difícil de enxergar que isso é um 3. Deixa eu botar aqui. Então, ó, S3, S4, se lê 0. Aí a gente tem que olhar aqui, ó, S3 lê 0, vai para S3. S4 lê 0. S1, S4. Ah, era isso mesmo, né? Verdade. S0, S2 lê 1. S0 lê 1, vai para S1. E S2 lê 1, S4. Então é S1, S4. Vamos lá, ajeitar. S1, S4. Ok. Então agora, ó, S1, S4 leu 0. S1 leu 0, vai para S3. S4 leu 0, vai para S3. Certo?
Então, S1, S4, leu 0, vai para S3. Certo? S1, S4, leu 1. S1, leu 1, vai para S4. S4, leu 1, vai para S3. Então, é S3, S4. Né? Então, a gente tem que ter aqui S3, S4. Isso aqui é leu 1. Certo? Aí agora, o que é que a gente tem mais? Esse S3 aqui, leu 1, já foi, leu 0, ok. Esse S1, leu 1, tá, o leu 0 está aqui, ok. S4 está faltando ainda, né? S4, leu 0 vai para S3, leu 1 vai para S3. Então, sempre vai para S3, né? Então, a gente pode botar assim, ó, 0 ou 1 vai para S3. Né? O que é que está faltando ainda aqui? Falta esse cara, né? Então, ó, S3, S4. S3 leu 0 vai para S3. Leu 1 tá. Vamos ver o 0 primeiro. S3, 0, S3. S4, 0, S3. Então, 0 vai para S3, né? Então, é esse cara aqui assim. Certo? S3, S4 leu 1. Aqui não tem. Aqui S3. Então, vai para S3 também. Ok? Então, talvez agora tenha terminado. Né? Então, ó, veja que esse cara aqui, aí o que acontece? Como a gente está falando de reconhecimento de linguagem, e é um autômato sem saída, né? É importante olhar quais eram os estados finais, né? Porque um autômato sem saída, ele vai reconhecer uma determinada entrada se ao final dela tiver num estado final, né? Nesse exemplo aqui, os estados iniciais eram S0 e S4, certo? Aí quais vão ser os estados finais no nosso autômato determinístico que vai reconhecer a mesma linguagem? Aí nossos estados finais nesse autômato aqui vão ser todos aqueles que contêm um estado final, pelo menos, original, certo? Então, ó, aqui era S0, S4, certo? Então, todo estado aqui que contém o elemento S0 vai ser um estado final. Todo estado que contiver o estado S4 vai ser um estado final, no equivalente, no que reconhece a mesma linguagem aqui. Certo? Então, esse cara é final porque é S0. Esse cara é final também porque tem S0. Esse cara aqui também é final porque tem S4. Esse cara aqui também é final porque tem S4. Esse cara aqui também é final porque tem S4. Pronto. Então, nesse determinístico, esses vão ser os estados finais dele. Certo? E assim procedendo, eles vão reconhecer o mesmo que esse cara reconhecia. Certo? Então, por exemplo, se a gente apresentasse 0 como entrada a esse autômato não determinístico, o que é que ia acontecer? Ele ia terminar em S0 ou em S2, certo? Então, ó, se ele pode terminar em um estado final, esse cara aqui é reconhecido. Então, se a gente olhar para esse aqui,
ao ser apresentado 0, ele termina nesse estado, que é final. Também é reconhecido. Tá? E assim por diante. Se a gente apresentar, por exemplo, 1. Então, ó, esse cara termina no S1, que não é final. Então, não é reconhecido. Esse cara aqui, ó, S0, 1, terminou esse cara que não é final. Não é reconhecido. Tá? Então, toda vez que esse cara reconhecer alguém, esse cara vai reconhecer também. Certo? Então isso vai ser interessante porque se a gente conseguir construir um autômato finito não determinístico, a gente pode encontrar um equivalente determinístico, ou equivalente no sentido que reconhece a mesma linguagem, certo? Isso pode ser útil para a gente. Bom, em falando em reconhecimento de linguagens, ainda, há uma pergunta importante que pode parecer bem difícil de resolver, que é o seguinte: que conjuntos podem ser reconhecidos por um autômato finito? Ou seja, pense numa linguagem, né? Então, qual a natureza de uma linguagem que pode ser reconhecida por um autômato finito? Como é que você pode caracterizar essa linguagem? Para dizer, ó, se a linguagem atender esses requisitos aqui, é possível encontrar um autômato finito que a reconhece. Se ela não atender esses requisitos, não é possível encontrar um autômato finito que a reconhece. Certo? Então, essa pergunta está buscando uma resposta desse tipo. Certo? Caracterize os conjuntos que podem ser reconhecidos por um autômato finito. Então, essa pergunta foi respondida por um matemático chamado Kleene, que mostrou o seguinte: ele mostrou que para um autômato finito reconhecer um conjunto, ele tem que obedecer um conjunto de regras de formação relativamente simples. Então, a pergunta de o que pode ser reconhecido por um autômato finito foi respondido lá em 1956 da seguinte forma: ó, um autômato finito ele pode reconhecer o conjunto vazio, ele pode reconhecer a string vazia ou a cadeia vazia. Então, nota que isso aqui é um conjunto vazio mesmo. A string vazia significa um conjunto que só tem a string vazia nela, que a gente está chamando aqui de lambda, certo? Então, isso também pode ser reconhecido. O que mais pode ser reconhecido? Strings unitárias. De símbolos do alfabeto, certo? Então, lembre-se que um dos elementos do nosso autômato é um alfabeto de entrada, né? Então, por exemplo, se o alfabeto for 0, 1, então é possível fazer um autômato para reconhecer o 0.
é possível fazer um autômato para reconhecer o 1 ou o 0 e o 1, certo? Pronto, esses seriam assim os nossos casos básicos de coisas que podem ser reconhecidos por um autômato, certo? Aí, além disso, essas três coisas, né? Então, eu vou botar assim, strings unitárias x, com x pertencente ao conjunto de símbolos de entrada. Aí agora nós temos as nossas regras recursivas, que diz o seguinte, ó, se A e B são reconhecidos pelo autômato finito, então são conjuntos reconhecidos, certo? Então, se a gente concatená-los, isso é o símbolo de concatenação, também pode ser reconhecido. O que significa concatenar os conjuntos nesse contexto? Lembre-se que a gente está falando aqui de cada conjunto desse é uma coleção de strings, né? Então, uma concatenação desses conjuntos são todas as strings que podem ser formadas, você pegando um elemento do primeiro conjunto e colando com um elemento do segundo conjunto, certo? Então, por exemplo, se eu tenho A, é o conjunto ABA, e B é o conjunto BBC, então concatenar AB seria assim, por exemplo, pegar AB, BB, ABC, ABB e AC. Certo? Então isso aqui seria concatenação de AB. Bom, então, ó, a concatenação de dois conjuntos reconhecidos é reconhecida. O que mais? A união. Então, a união é simplesmente no sentido de conjuntos mesmo, certo? Se eu tenho dois conjuntos, a união dele também é reconhecida. O que mais? Aí tem uma nova coisinha que a gente chama de o fecho de Kleene do conjunto. Se o conjunto é A, o fecho de Kleene de A é A asterisco. O que é o fecho de Kleene de um conjunto? Vai ser simplesmente a gente pegar qualquer quantidade de elementos do conjunto e concatená-los. Então, por exemplo, se a gente não pegar nenhum elemento do conjunto, vai ter a string vazia. Né? Aí se a gente pegar um elemento do conjunto, por exemplo, aqui de A, aí A, B e A está no fecho de Kleene. Certo? Aí a gente pode pegar quantas vezes quiser qualquer um deles também, certo? Então se eu pegar assim, por exemplo, A, B, A, B, A, B, certo? Então, também faz parte do fecho de Kleene, certo? Então, note que o fecho de Kleene é infinito, né? Porque eu posso pegar quantas vezes eu quiser os elementos e ir concatenando, certo? Então, esse é o fecho de Kleene, certo? E aí, o teorema aqui de Kleene é que essas coisas podem ser reconhecidas por um autômato finito, certo? Essas coisas... Oi? Porque a gente tem uma equivalência entre autômatos finitos e linguagens regulares, certo? Mas como a gente pulou a parte de linguagens, então eu estou falando só do aspecto pelo lado dos autômatos, certo?
Mas se você ler o capítulo desde o começo, sem pular, aí a primeira parte é de linguagens e aí depois ele fala da equivalência. Certo? Então, essas expressões que atendem essas regras de formação são chamadas de expressões regulares. E os conjuntos formados de expressões regulares são conjuntos regulares. Conjuntos que podem ser representados por expressões regulares. Certo? Então, os nossos autômatos finitos, eles podem reconhecer apenas conjuntos regulares. Certo? Muitas linguagens de programação permitem você utilizar expressões regulares. Né? E aí ela automaticamente para você vai fazer um autômatozinho, por exemplo, para comparar se determinada string casa com tal expressão regular. Bom, BNF é uma forma de gramática também, né? Então, um conjunto regular pode ser descrito por uma BNF também. Mas aí está lá no lado de linguagens e gramáticas, certo? Que a gente não falou. Bom, então ó, a gente pode, por exemplo, ó, dar alguns exemplos de expressões regulares. Ó. Então, o que seria isso aqui? Ó? 1, 0, estrela. Quando a gente coloca o estrela assim, sem colocar parênteses, a gente está colando ele aqui só nesse último elemento. Certo? Então, na verdade, isso aqui é um 0 estrela, assim, como se eu tivesse botado parênteses aqui. Certo? Então, isso aqui é simplesmente um seguido por uma quantidade qualquer de zeros. Certo? Inclusive nenhum zero. Certo? Então, por exemplo, somente 1 faz parte desse conjunto de expressões regulares. Certo? O 1, 0 também, o 1, 0, 0 também, e assim por diante. Certo? Então, 1 seguido de qualquer quantidade de zeros. Inclusive 0 zeros, que é só 1. Né? Agora, se a gente colocar entre parênteses assim, a gente está dizendo que o fecho de clean está sendo aplicado a essa string aqui. Certo? Então, isso aqui é qualquer quantidade de 1 zeros. Inclusive nenhuma quantidade que é string vazia. Certo? Então, aqui a string... Note que a string vazia não está nesse conjunto, mas está nesse. Certo? Então aqui a gente tem a string vazia, tem um 0, tem um 0, um 0 e assim por diante, quantas vezes um 0 eu queira. Certo? Então quando a gente usa união, por exemplo, para dizer assim, ó, então a gente está dizendo ou a string 0 ou a string 01. Somente isso. Certo? Aí se a gente colocar assim, ó, 0, 0 ou 1, quantas vezes se queira. Como é que a gente poderia falar o que é isso? Isso aqui é todas as strings que começam por 0. Certo? Strings binárias, né? De 0, 1, 1. Então, note que é obrigatório 1, 0. Depois dele, concatenado a ele, pode vir quantas vezes se queira 0 ou 1. Né? Que é a união. Então, eu posso ter 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, qualquer número ou qualquer string binária começando com 0. Tá? Inclusive, apenas 0. Certo? Porque, como aqui é asterisco, né? Isso pode ser 0 vezes isso. Então, só 0 está valendo também. Certo? Aí, se a gente colocar essa string aqui, ó, ou esse conjunto, o que ele representa?
0, estrela, 1, estrela. Que são essas strings? Então, primeiramente, veja que a string vazia está aqui dentro, né? Porque eu tenho estrela em tudo. Aí, o que é que acontece? Veja que eu posso ter quantas vezes eu queira, por conta dessa estrela aqui, né? Quantas vezes eu queira 0 seguido de 1. Então veja que, na verdade, isso aqui só está estabelecendo uma restrição, que é que a string tem que terminar em 1. Né? Então, por exemplo, se eu tiver só 0, ele não está aqui dentro. Certo? Por quê? Porque eu tenho que ter 1 no final. Esse 1 necessariamente aqui no final. Certo? Nota que eu posso ter 0, 0, 1, 0, 1, 1. Certo? Então, na verdade, isso aqui está dizendo que eu posso ter quantas vezes eu queira 0 seguido por 1 no final e duplicar isso quantas vezes eu quero. Não, é não. Eu posso ter só 1, porque esse 0 aqui é 0 mais vezes, certo? Então eu posso ter só 0, ter só 1, posso ter 1, 1, posso ter 1, 0, 1. Então, na verdade, a única obrigação aqui é que termine em 1. Né? Mas eu posso ter o que eu queira aqui. Ok? Então, o que Kleene mostrou foi que um conjunto é regular, ou seja, ele tem elementos que todos eles podem ser formados assim, se somente se ele é reconhecido por um autômato finito. Certo? Então, ele provou essa equivalência, certo? Conjuntos regulares e autômatos finitos. Certo? Então, isso é um resultado importante, assim, central da teoria dos autômatos, né? Que mostra até onde vai a capacidade de um autômato finito, né? O que é que pode ser reconhecido por ele. E aí, a gente pode olhar, dado que a gente tem bem definido o que um autômato finito pode reconhecer, a gente pode olhar então as questões do tipo. Então, que tipo de conjunto ou que conjuntos não podem ser reconhecidos por um autômato finito? Certo? Então, alguns conjuntos simples, eles não são regulares e não podem, portanto, dada a equivalência lá de Kleene, ser reconhecidos por um autômato finito. Certo? Então, por exemplo, suponha que você fosse fazer uma função em Python que lhe dá uma string de zeros e uns, certo? Como entrada, zeros e uns. Então, um string lá, que cada caractere dela pode ser um 0 ou 1, certo? Como queira. E aí sua função deve dizer se eu tenho a string apresentada, né, dada como entrada, está num formato assim do tipo 0, n, 1, n. Ou seja, um n número de zeros seguidos por um n números de 1, certo? Suponha que ele passa a string, esse n, e aí você vai dizer verdadeiro, se ela segue esse formato, e falso, se ela não segue esse formato, certo? Então, é possível fazer isso, uma funçãozinha lá em Python que diga isso. Né? Então veja que é um negócio simples, né? Se você pensar em fazer manualmente, você faz lá também, vai olhando caractere por caractere, vê se tem 0 n zeros no começo, seguido por n uns no final, certo?
Então dá para fazer isso tranquilo num computador. Agora, isso aqui, esse conjunto aqui formado por strings nesse formato, não é um conjunto regular. Certo? Ele não vai poder ser reconhecido por um autômato finito. Daqui a pouco a gente tenta falar por quê. Mas isso, por enquanto, já lhe mostra o seguinte, ó, seu computador é mais poderoso que um autômato finito. Certo? Porque você consegue fazer um algoritmozinho, passo a passo, que consegue reconhecer isso aí que um autômato finito não consegue. Certo? Então, o modelo computacional de um computador genérico, um autômato finito não é poderoso o suficiente para uma coisa que seja computável possa ser feita por um autômato finito. Certo? Então, na próxima aula, a gente deve ver um outro modelo, que é a máquina de Turing, que ela sim, tudo que pode ser computado por uma máquina de Turing é tudo que pode ser feito por um computador. Certo? Mas um autômato finito não. Um autômato finito é menos poderoso do que um computador. Certo? Porque ele só consegue trabalhar com conjuntos regulares. Então, o que acontece? Esse conjunto aí, como é que a gente pode ver que ele não é regular? A gente pode ver que ele não é regular naquela velha estratégia de prova, que é, vamos supor que ele fosse regular. E aí a gente vai chegar numa impossibilidade, mostrando que ele não pode ser. Certo? Então, qual é a ideia? Né? Então, supondo que ele fosse regular, então teria um autômato finito que reconhece ele. Certo? Aí vamos supor que é um autômato não determinístico, certo? Para ficar dar mais opções para a gente. Certo? Então, teria um autômato, né, tipo assim, estados, entrada, função de transição, estado inicial, estados finais, que reconhecesse ele, certo? Aí o que é que a gente vai dizer agora? Ó, esse é nosso autômato que reconhece essa linguagem, ou esse conjunto. Aí a gente vai dizer que esse autômato tem N estados, certo? Ou seja, a cardinalidade de N é S. A gente está chamando o número de estados dele de N, simplesmente. Aí veja, como ele reconhece todas as strings que são formadas por uma quantidade de zero, seguida por um número igual, né, de uns, então ele deve reconhecer essa string aqui. N zeros, onde N é o número de estados dele, seguido por N uns. Certo? Como ele reconhece qualquer coisa dessa, ele tem que reconhecer essa string aqui. Beleza? Então a gente vai dizer o seguinte, ó. Quando a gente apresenta essa string a esse autômato, a gente vai dizer que ele passa pelos estados S0, S1, S2, taranã, até S2N. Né? Note que aqui esse negócio tem tamanho 2N. Né? Então a gente está dizendo que ele passa por essa sequência de estados aqui, ao ser apresentado essa entrada. Certo? Então, note que isso significa que S1 é F de S0, 0. Né? Porque está aqui no começo e assim por diante. E aí eu estou dizendo aqui, quando eu chegar em Sn, esse cara é o F de Sn menos 1, 0. Esse cara é o último zero. Né? Aí a gente passa para os uns. Então, o Sn mais 1 é o Sn1. Né? Já que aqui a gente entra nos uns. E assim por diante. E nota que esse cara aqui é um estado final.
né? Já que essa string é reconhecida. Beleza? Aí o que é que acontece? Note que a gente falou que n é a quantidade de estados. Então, como a gente só tem n estados, então, pelo princípio da casa dos pombos, quando a gente passa por essa lista aqui e atinge n mais 1, necessariamente um se repetiu em algum lugar, pelo menos. Certo? Então a gente vai dizer o seguinte, a gente vai dizer que o que se repetiu pelo menos uma vez é o SI e SJ. Certo? Aqui dentro. E aí a gente vai dizer que o I aconteceu antes do J nessa lista, ou seja, a gente vai dizer assim. Certo? Aí o que isso significa? Veja, se eu tenho aqui um SI em algum lugar, aí depois um monte de estados e um SJ, e esse I é igual a esse SJ, então eu posso representar as transições como essa lista, né? Assim como S0, S1, S2, tarará. Aí chegou no SI. Aí aqui eu fui andando desses caras até chegar no SJ, que é o próprio SI, certo? Ou seja, é um loop, né? E aí continuou até chegar no estado final, que é o S2N. Esse aqui, certo? Então, ó, qual é o tamanho desse loop aqui? É justamente essa diferença aqui de onde aconteceu o I e o J nessa lista, certo? Que a gente está chamando de T igual a J menos I. Agora, vamos ver agora uma string que tem o seguinte formato: 0n, 0t, 1n. Ou seja, é 0, n mais t, 1n. Certo? Então, ó, veja que essa string aqui, ela não é no formato 0n, 1n. Certo? Por quê? Porque tem mais zeros do que 1. Certo? Então ela não é no formato das coisas que são reconhecidas aqui. Então ela não é reconhecida pela nossa maquininha. Agora, esse cara aqui, então, ao apresentar essa string ao autômato, como essa string não é reconhecida por ele, então a gente não pode ter um estado final ao apresentar ela à máquina no final, certo?
Agora, o que acontece? O que acontece é que veja, o loop que aconteceu no, na nossa string, ele foi obtido ao se percorrer esse caminho aqui, né, que corresponde justamente a essa quantidade que é o tamanho aqui da distância do cara para ele mesmo, né? Ou seja, o que a gente está dizendo aqui é que se você coloca esse loop aqui, se você seguir por aqui, ó, você teria chegado no mesmo ponto final do que isso aqui, certo? E isso aqui é essa string aqui. Então, ó, você, se seguindo isso aqui, você vai chegar aqui, você está dizendo que essa string ela vai ser reconhecida por esse autômato. Mas ela não poderia ser reconhecida por ele porque ela não tem o mesmo número de zeros e uns. Então aí a gente tem a nossa contradição, né? Porque a gente não pode ter aqui um, uma string, né, que é reconhecida e não pode ser reconhecida, né? Então, na verdade, o que está errado é que não é possível construir um autômato finito que reconheça qualquer string nesse formato, certo? Nesse formato aqui. Então, na verdade, esse conjunto de strings aqui, assim formadas, ele não é regular, certo? Por quê? Porque não pode ser criado um autômato finito para reconhecer ela, certo? Então, na verdade, a gente precisa de um tipo de máquina mais poderosa que essa, certo? Para fazer as coisas que um computador, por exemplo, consegue fazer, certo? Então, a gente vai depois, rapidamente, na próxima aula, falar um pouco sobre um autômato mais poderoso que o que a gente viu até agora, que é a máquina de Turing, e que é um modelo equivalente ao modelo computacional que a gente tem hoje, certo? Então, como eu comentei na primeira aula, né, nossos computadores hoje são não mais poderosos do que máquina de Turing. E aí você pode fazer um estudo teórico, né, de programas que não são possíveis resolver usando uma máquina de Turing. Esses programas também não podem ser resolvidos por um computador atual, certo? Qualquer que seja. E daí alguns problemas para você resolver em tempo hábil precisa de um outro modelo computacional, certo? Então, por exemplo, computação quântica, aí um computador quântico é mais poderoso que uma máquina de Turing, certo? Então, pode resolver novos problemas que não são possíveis resolver no computadores atuais, certo? Exato.